ver se já abriu ali. Minha máquina dá uns delays, um delay, então demora um pouquinho para abrir. Abriu. Muito bom. Temos aqui bastante coisinha para a gente comentar. Impossível falar, na verdade, de união hipostática sem fazer, na verdade, uma, uma passagem pelas duas naturezas. Né? Uma passagem pelas duas naturezas. Sei que certamente vocês já trataram sobre o assunto de cristologia, porém, alguns termos, algumas coisinhas é de fundamental importância que a gente se recorde aqui, deles, não é? Eu coloquei slides meramente representativos, aquilo que eu vou dizer, tá? Mas, e eu não coloquei que deveria ter colocado, inclusive, mas um dado importante é que, ao falar de cristologia num contexto da congregação cristã, da igreja, a gente deve começar por aquilo que a igreja confessa, a saber, os 12 pontos da doutrina, que é o resumido credo da igreja, ou, e por consequência, na verdade, dos pontos do inário, né? Os hinos, vários, vários e vários. Mas o ponto de fé e doutrina número 3, né, que fala a respeito de Jesus Cristo, ele vai tratar especificamente da pessoa de Cristo, né? Da pessoa de Cristo. Nós cremos que Jesus Cristo é Filho de Deus, é a palavra feito carne, havendo assumido a natureza humana, no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, divina e humana. Por isso é chamado de verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens, é a série de referências bíblicas. Então, nesse sentido, esse ponto de doutrina, ele faz uma coisa muito bonita, que é não usar as palavras técnicas para união hipostática. Ele fala das duas naturezas, mas não usa, portanto, o termo técnico, né? Que é a união dessas duas hipóstases. Mas quando a gente pensa a respeito de cristologia, que é muito ampla, e trata a respeito da pessoa do Redentor, ela nunca vai estar sozinha. Ela sempre está associada com a soteriologia. A cristologia, portanto, tratando da pessoa, e a soteriologia da obra dessa pessoa, da obra do mediador. A gente vai tentar ver aqui, no tempo que resta para nós, a divindade e humanidade de Cristo, pincelar sobre isso, né? A união, então, das duas naturezas, essa hipóstasis, né? E caminhar, pensar ainda um pouquinho sobre o esvaziamento de Cristo, etc. e tal, de forma muito resumida, portanto. Então, a primeira coisa, eu coloquei ali, vejam, cristologia, Cristo, divino e humano. Cristologia é o estudo da natureza da natureza e da pessoa, faltou aqui das naturezas, e da pessoa de Cristo, que procura explorar sua divindade quanto sua humanidade. Entender sua dualidade, essa dualidade é fundamental para a compreensão completa da fé cristã e da redenção. Olha que fotinha bonita aí, Cristo Pantocrator. Né? Uma fotinha que realmente ela é muito fácil de ser encontrada na internet, clássica. E é curioso, assim, o assunto aqui não é arte, não, mas arte é uma coisa muito bonita. Eu vi uma comparação dessa foto aqui, porque ela tem dois lados curiosos a se pensar, porque se refletida como um espelho, você tem um lado de Cristo, do lado direito, do lado esquerdo, né? Conforme está a foto, que é um lado mais doce, né? E o lado esquerdo, direito agora, de fato, ele é um lado que olha com um pouco mais de autoridade sobre a pessoa. Depois vocês procurem isso aí na internet. É muito bonito de se observar. A pintura às vezes fala também, né? Então, voltando aqui o ponto. Quando a gente pensa a respeito da doutrina da cristologia, especificamente, ou da pessoa de Cristo, né, definindo termos aqui, pensando ainda especialmente sobre a divindade de Cristo, a doutrina de Jesus, ela estabelece que ele foi, é e segue sendo completamente Deus. Ele foi, ele é e segue completamente sendo o Deus encarnado. Né? Cristo, ele é Deus encarnado. Se a gente trocar por miúdos, nós estamos dizendo que durante a sua estadia, né, digamos assim, na Terra, ele foi certamente o que? Deus conosco. O texto lá profético, né? Deus conosco, Emmanuel. Então, quando a gente afirma que Cristo, ele é Deus, nós não estamos dizendo simplesmente que ele seria apenas como Deus, percebe? Mas nós estamos dizendo, na verdade, que Cristo foi, que Cristo é o eterno, unigênito Filho de Deus.
Ele é verdadeiramente e completamente Deus, da mesma natureza e essência do Pai. É claro que eu esqueci de um detalhe aqui, que eu tinha anotado aqui, porque, na verdade, que a gente precisa pensar sobre Jesus, né? Tudo bem, a resposta óbvia é a seguinte: olha, eu preciso saber de Jesus Cristo porque ele é o meu Salvador, só que acho que tem mais coisa aí para a gente pensar. Um texto aqui que me vem à cabeça aqui é aquele de 1 Coríntios 2:2. É isso? É isso mesmo, 1 Coríntios 2:2. Olha, dá uma olhadinha, gente. O que está escrito ali? 1 Coríntios 2:2. É isso? 2:22? Não, 22 não tem. E eu, irmão, quando fui convosco anunciar-vos testemunho, é isso mesmo. Porque, veja só, se é 1 Coríntios 2:2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. O apóstolo, quando ele estava falando aqui, a matéria do conteúdo da mensagem dele era Cristo crucificado. Nada me propus saber, olha só a palavra saber aí que vai refletir em conhecimento. Não é? Conhecimento de Colossenses 3:10, conhecimentos em 2 Pedro 3:18 e Filipenses 3:8 e 14, falando exatamente do conhecimento de Cristo. E, geralmente, a gente tem um conhecimento muito superficial da pessoa de Cristo. É na cristologia que a gente olha com mais precisão, como que tendo um microscópio, né, para a pessoa de Cristo. E a cristologia, como eu disse há pouco, ela vai tratar dois temas, duas palavras que são muito usadas, é a palavra natureza e pessoa. Né? Natureza e pessoa. Pessoa, nesse contexto que é usado na cristologia e na teologia, seria como autoconsciência. Né? Se você tem um animal na sua casa, um pet que seja, se você coloca o espelho diante dele, ele não tem a menor ideia de quem é que é. Para ele é um rival, na verdade. Ele não tem a menor ideia de que se trata dele mesmo. Não é? Então, o que é uma pessoa? Não é? É uma autoconsciência. Mas o que é, então, natureza? E na teologia isso é usado de essência, né? Que é physis. Natureza é aquilo que torna algo indispensável. Percebe isso? Então, quando nós pensamos em cristologia, nós estamos pensando na pessoa de Cristo e na sua natureza. Voltando aqui o ponto. Então, quando nós pensamos sobre quem Cristo é, quatro coisas são fundamentais. Primeiro, as declarações que ele faz de si mesmo, né? Aquilo que os discípulos falam a respeito dele, que os discípulos expressam a respeito de sua pessoa, e as evidências que corroboram aquele testemunho, mas também, em quarto lugar, os seus atributos. Porque os atributos mostram, então, quem ele é. Né? Quando a Escritura fala que declara que Jesus Cristo é Deus, por exemplo, a gente lembra do texto de João 10:11, que fala lá que eu sou o quê? Eu sou o bom pastor. Se a gente faz uma comparação de algumas dessas falas, de algumas dessas declarações de Cristo com o Antigo Testamento, nós vamos ver o quê? Um cruzamento de testemunhos aí da Escritura. Eu sou o bom pastor. Salmo 23, o primeiro verso. O Senhor é o meu pastor. Mas em Mateus 25:31, diz que Cristo ele é o juiz de todos os homens. E em Joel 3:12, diz que ali se sentará o juiz de todas as nações ao redor. Então, há uma série de atributos e declarações que são sustentadas por Jesus, né? E se comparadas ao Antigo Testamento, descrevem-no como Deus. Ele declara seu noivo lá em Mateus 25, verso 1. E curioso que em Isaías 65:2, 62, verso 5, nós vemos que Jeová ele é identificado como sendo o noivo. Além de um texto clássico, evidentemente, que é João 8:58, onde está ali a pré-existência de Cristo. Né? Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Então existem as declarações feitas a respeito de si mesmo. As declarações ainda de sua pessoa quanto a ser igual a Deus e, portanto, Deus na divindade. Né? A palavra Deus sendo aplicada aí à divindade.
Fala da sua autoridade para perdoar pecados. O poder para levantar os mortos, ou não, que é a ressurreição, João 5:21. Então, autoridade de legislar, porque ele é juiz. Autoridade para enviar discípulos, foi isso que ele fez, lá em Mateus 28:19. E, portanto, a autoridade dele sendo já aplicada, né? A autoridade que é divina. E um outro detalhe é que as suas palavras jamais passarão. Mateus 24:35. Além do texto que nós já citamos, de João 10:30, em que ele diz que eu e o Pai, nós somos um. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele se compara, aliás, ele não se compara, ele se declarou como sendo o Messias Deus. O Messias Deus lá. Lembra daquela comparação lá do Salmo 110? Disse o Senhor, ele faz esse desafio, não é? Lá em Mateus 22, 43 e 44. Quando ele pega o Salmo 110:1 e ele aplica aquela passagem a si mesmo, fazendo uma interrogação aos judeus. Ora, como é que o Messias pode ser isso, se vocês estão dizendo aquilo, etc., e a Escritura diz aquilo outro? O Salmo 110 diz ali que disse o Senhor ao meu Senhor, né? Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Ele aplica a si mesmo essa passagem das Escrituras. O mesmo é aplicado quando nós olhamos para um texto muito forte que é de Isaías 9:6. O que diz lá no texto de Isaías 9:6? Que um menino se nos deu, não é? Que um filho nos nasceu e que a sua soberania repousará sobre os seus ombros. Mas notem vocês que lá mais adiante é dito que sobre ele será conselheiro, e aí vem uma série de atributos que são de Deus. Deus poderoso, Pai eterno. Ou seja, Pai da eternidade e príncipe da paz. Não é? Além disso, o Senhor Jesus Cristo ele aceitou a adoração, algo que somente Deus poderia aceitar. Ele aceitou a adoração do leproso, foi. Ele aceitou, ele fez coisas que são pertencentes somente a Deus, sim ou não? Acalmar a tempestade, né? A cura da mulher cananeia, sim ou não? O endemoniado gadareno. Então, são elementos que mostram a sua completa divindade. Para o testemunho, olhando para o testemunho dos apóstolos, dos seus discípulos, a expressão deles também é importante para nós. Para responder essa afirmação de que Jesus Cristo ele é completamente Deus. Por quê? Porque se atribui a Jesus Cristo atributos que são somente divinos. Primeiro e último, lá de primeiro capítulo de Mateus, de Apocalipse. Né? Lá em Apocalipse, capítulo 1, não me lembro se é no versículo 16 ou 17, diz que ele é o primeiro e o último. Ele é a luz verdadeira, ele é o caminho, ele é o noivo, ele é o príncipe dos pastores, principal dos pastores, né? Ele é o grande pastor, ele é o salvador do mundo, ele é o juiz. Todos esses são atributos divinos. E as pessoas também o consideravam aquele que era Messias, o homem. Ou o texto lá de Mateus, Deus conosco. Agora, é curioso porque o apóstolo Paulo, ele faz ele pega o texto lá de Isaías 45 e ele aplica a pessoa de Jesus. Quando ele vai tratar em Filipenses 2, 10 e 11. Tratando-no como o Messias Deus. A ele é atribuído poderes divinos. Né? Ele é o criador do mundo. João capítulo 1, verso 1, 3. Ele é o criador do mundo, ele é o sustentador de todas as coisas, sim ou não? Colossenses 1, 17. E ele foi chamado de Deus. Tomás, que hoje não é sinônimo de uma pessoa que é muito, muito crente, né? É só o nome. Ele teve uma atitude ali de reconhecê-lo como sendo o próprio Deus. A plenitude da divindade reside nele. Né? Ele é o grande Deus, ele é Salvador. Enfim, nós temos uma série de atributos que são dados à pessoa de Jesus Cristo, fora os seus milagres também. Né? Eu não fiz um levantamento aqui, mas uma série de profecias que foram cumpridas a respeito dele. Eu li em algum lugar na internet que tem aí aproximadamente
uma cifra de mais de 300 profecias cumpridas em Jesus. É um caso de se fazer uma pesquisa mais aprofundada, né? Então, a sua vida de milagre, sem pecado, portanto, e a sua final ressurreição. Todos esses são elementos que mostram a sua plena, a sua plena divindade. Seus atributos falam disso: eternidade, onipotência, onipresença, imutabilidade, né, que não muda, onisciência, ele é santo, ele é verdadeiro. Todos esses são elementos que tratam a respeito de sua divindade. Mas se nós falamos de cristologia, portanto, de duas naturezas, a gente precisa pensar a respeito da sua humanidade também. A sua humanidade também. Porque Cristo, ele sendo, portanto, verdadeiro Deus, atributos divinos, né, títulos divinos, ele sendo verdadeiro Deus, ele também é verdadeiro homem. Ele é completo e verdadeiramente um homem. A doutrina, essa doutrina, né, da humanidade de Cristo, ela é vital, porque Cristo teria que ser em si um ser humano, não é? Só ele poderia, assumindo a natureza humana, ser o representante de todos. E aí a gente já pensa em algumas heresias, a gente pode pensar daqui a pouco em algumas delas, ao final de falar a respeito da humanidade da pessoa de nosso Redentor também, né? Veja, será que Cristo ele era 100% Deus? A resposta óbvia, a partir do que lemos aqui nas Escrituras, mas em termos confessionais, do ponto de doutrina, obviamente que ele é. Mas vejam só, o testemunho da Escritura é que ele nasceu de uma mulher virgem, né? Capítulo 1, na verdade, todos os capítulos dos evangelhos, mas sobretudo Lucas e Mateus, né? Fala sobre isso especificamente. Ele cresceu, ele se desenvolveu, não é? Então, ele teve todo um crescimento natural a qualquer ser humano. Ele demonstra nas Escrituras uma série de necessidades e de emoções que são naturais a qualquer ser humano. Não é? Necessidade, ele sentia fome, sim ou não? Ele sentia sede, ele sentia cansaço. Ele expressava emoções de tristeza. O homem chega e chorou quando Lázaro morreu. Lázaro, aquele amigo, né? Expressando a tristeza. Ele se admirava. Olha, mulher, quão grande. Nunca havia visto uma fé dessa aqui em Israel. Uma expressão, então, de admiração dele. Só que ele ficava irado, como foi o caso naquele momento em que ele entra, que ele tira, na verdade, aqueles cambistas da porta do templo. Além disso, Cristo sentiu uma profunda compaixão das pessoas, doentes, leprosos. E a sua morte humana, ela também afirma a sua humanidade. A morte é uma realidade que só vale para os homens, não? Não vale para Deus. Por isso aqui a gente já pensa, aquelas perguntas que às vezes as pessoas fazem assim, tá, mas se Jesus Cristo é Deus, quem morreu na cruz? Essa pergunta que não tem, que ela despreza, na verdade, a doutrina cristã desta união de duas naturezas em uma só pessoa. Veja, toda vez em que algo é atribuído a uma das duas naturezas, ou melhor, quando o texto bíblico mostra a manifestação de algo que é de uma natureza, não se diz, ora, isso aí pertence ao Jesus humano. Não. Não se separa a pessoa de Cristo. E às vezes nós vemos alguns erros, alguns ensinos assim que não condizem com a verdade da Escritura em nosso meio, porque há essa falta de conhecimento, de aprofundamento em uma pessoa que possui as duas naturezas. Quem é que morre na cruz? Primeiro, Deus não pode morrer. Portanto, Deus não morre. O correto é dizer que Cristo, portanto, ele experimenta, Cristo que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele experimenta a morte. Ele experimenta a morte. Deus em Cristo, sim ou não? Porque ele é da essência divina. Ele experimenta a morte. Só que a morte dele foi uma morte humana. E lembremos também que tem lá em João, ele fala, olha, eu dou a minha vida, mas eu tenho o poder de trazê-la de volta. Então, como Deus que ele era, ele também trouxe a vida do seu corpo humano de volta.
Aquela morte sua foi humana. E ele foi enterrado como qualquer um outro ser humano. Né? Como qualquer um outro ser humano. Ah, essa doutrina, ela é mais claramente expressa para nós, em termos de até de história, a partir de 325, quando há o Concílio de Nicéia, né? Vilipendiada muitas vezes pelos heréticos, mas no Concílio de Nicéia e também depois no Concílio de Calcedônia vai ser tratada a respeito da natureza da pessoa de Cristo, né? Que nós cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, o único Filho de Deus, gerado eternamente, gerado e não criado, né? Porque criação não pode ser dado à pessoa do Verbo, que é eterno. E vejam como a nossa linguagem ela é limitada a respeito da pessoa de Deus. Porque nós não temos muita. Qual é a linguagem que a gente consegue dissolver a respeito de Deus? A teologia fala a respeito dos chamados atributos de Deus. E a gente cita uma série deles, sim ou não? Atributos visíveis, atributos comunicáveis e incomunicáveis, comunicáveis aqueles que nós também temos, que ele compartilhou conosco, aqueles que não são comunicáveis, portanto, pertencentes somente a si. Mas então, lá em Nicéia se diz, olha, que ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Luz da luz, Deus de Deus, gerado, não criado, e da mesma natureza ou substância do Pai. E que se encarnou no ventre de Maria Virgem e se fez homem por nós. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, etc. E tal. Existe aquele credo, o credo niceno-constantinopolitano também, que é muito bonito, até para se recitar, né? Então, esses credos, em termos históricos, os cristãos se reuniram e falaram, olha, nós precisamos entender. Irmãos, a primeira heresia que surgiu no cristianismo foi sobre a pessoa de Jesus. Porque tinha gente dizendo, olha, ele é só humano. Né? Não, ele é só divino. Não, como é que faz? Ele é isso, ele é aquilo. E nesse ponto aqui, essa altura, já que a gente termina fechando a respeito das duas naturezas, a divina e a humana, há muitas heresias que foram colocadas na história do cristianismo, mas muitas mesmo. É uma lista grande o troço. Mas eu acho que o melhor para nós, para não incorrermos na heresia, o que é heresia? Heresia é aquela palavrinha que tem por significado imediato, né? Errar o alvo. Né? Uma heresia é um ensino falso que erra o alvo. E aí você tem heresia formal e material, mas não vamos entrar nisso aqui no momento. Mas quando a pessoa ela incorre em um pecado de heresia, né? Quando se trata a respeito da pessoa de Jesus Cristo, nós temos 3 blocos principais de heresias a respeito de Jesus. Heresia que vai falar a respeito da negação da divindade de Jesus. Heresia que vai falar a respeito da negação das duas naturezas de Jesus. E heresia também que vai negar, portanto, vejam que todas elas negam, né? Todas elas negam a terceira sendo, então, a humanidade de Jesus. Se alguém nega, então, a divindade de nosso mediador, de que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, portanto, que ele é verdadeiro Deus, portanto, a sua divindade, esse é um tipo de heresia, de falso ensino, que ele está associado a alguns grupos. Por exemplo, o ebionismo nega, né? O arianismo, isso aqui isso aqui é conhecido de todos, né? Quando a gente não vai na igreja no domingo de manhã, para onde tem culto, né? Se não tem, Deus te deixa passar dessa. Mas se tem, a gente não congrega, Deus manda aí os arianos na porta da sua casa, com um livrinho ali, com a revista e tudo. Que são as testemunhas de Jeová. A doutrina do arianismo é a heresia das testemunhas de Jeová. Eles negam, portanto, a divindade de Jesus. Nestorianismo, socianismo, liberalismo teológico. O liberalismo teológico é um tipo de doutrina falsa, evidentemente, que nega a divindade de Jesus. Fora o humanismo e o unitarismo também. Então, negou a divindade de Jesus, a pessoa cai em uma desses polos, em uma dessas heresias. A mais conhecida de todos é aquela sustentada pelas testemunhas de Jeová. No polo seguinte que eu disse, nós falamos o primeiro que é da divindade de Jesus, né? E o segundo, então, é das duas naturezas, né? Quando se cai em pecado de heresia a respeito das duas naturezas, aí nós temos o quê? Monofisismo. Monofisismo é mistura de naturezas, né? Eutiquianismo, monotelismo.
E todas essas aqui, elas confundem as duas. Veja que o grande problema aqui é confundir as duas naturezas. Parece que o que acontece na cabeça desse pessoal? Jesus Cristo é meio que um copo, sabe? É um copo de liquidificador. Aí vem a natureza, ele vem com a natureza humana. Quando ele, com a natureza divina. E quando ele pega a natureza humana, então o que acontece? Há uma mistura das duas naturezas. Parte desse grupo de heresias entende que não houve uma mistura, mas houve o quê? A humana absorveu a divina e a divina absorveu a humana. Então vejam, como isso é uma questão complexa, sim ou não? E mais, em terceiro lugar, então, é essa que nega a humanidade de Jesus, e a gente cai o quê? Em docetismo, em marcionismo, marcião, gnosticismo, né? Apolinarianismo, monarquismo, patricionismo, sabe? É uma lista de coisas. Todas elas negando, portanto, um elemento que é fundamental da teologia cristã, da doutrina bíblica. Então não se trata, evidentemente, de um assunto que é de fácil percepção, que é de fácil assimilação, muitas vezes. A gente pega a doutrina da Escritura, né? A gente vai para a revelação das Escrituras, e nela a gente vê o testemunho de todas essas realidades sendo colocadas. Cristo é, portanto, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 100% Deus, 100% homem. A encarnação e a encarnação e a experiência humana. Coloquei ali nascimento virginal, sofrimento de morte, ressurreição, etc. E tal. Tudo isso que eu já disse há pouco. Então, então, aqui a gente chega, depois de falar tanto disso, a gente chega e fala e pensa a respeito dessa união hipostática, ou seja, uma só pessoa com duas naturezas, e, portanto, não se trata de quantas pessoas estão ali postas. Uma só, Jesus. Mas quantas naturezas são? Duas naturezas. O grande trabalho que se dá para aquele que quer crer na revelação tal como ela se coloca é identificar o momento em que a revelação mostra Jesus Cristo. Como eu posso colocar isso aqui? Como ele possui duas consciências, né? Duas naturezas, tá certo? Porque não há mistura. Mas ali há momentos em que nós vemos sua natureza humana sendo destacada. Em outros momentos, a sua natureza divina. Né? Então, a união completa da divindade e da humanidade do Senhor Jesus Cristo, ela foi algo que aconteceu para sempre, em uma só pessoa, obviamente, né? Que é na pessoa de Cristo. E isso é o que é chamado de união hipostática. E quando nós pensamos a respeito de união hipostática, portanto, nós devemos levantar três considerações aqui. A primeira delas é que Cristo ele tem duas naturezas distintas, a divina e a humana. Não há mistura, não há 50% de uma, 50% de outra, não há 51% e 49%, não há confusão entre elas. São duas naturezas intactas em uma só pessoa. Né? Segundo lugar, não há, como eu disse, né, não há essa mistura de naturezas. E em terceiro lugar, ainda que Cristo tenha duas naturezas, não se constitui uma esquizofrenia e também não se constituem duas pessoas. Uma só pessoa, duas naturezas. Vejam vocês por que é, então, que aqueles primeiros cristãos eles tiveram que envolver-se no debate a respeito disso. Porque tinha gente dizendo, não é isso não. Peraí, vocês estão entendendo errado. Isso aí é loucura. E vejam que os heréticos eles permanecem ainda em nosso tempo hoje. Né? Aliás, eu já li em algum lugar alguém dizendo que, olha, não existe heresia nova. E pensando bem, é bem provável que não tenha mesmo, gente. Pode ver aí, ó. Toda heresia, ela é coisa requentada. O laboratório do inferno não tem novidade nisso aí. Não tem inovação lá embaixo. Né? Então, qual que é a importância quando nós pensamos a respeito de união hipostática? Primeiro, é que foi necessário para que ele pudesse ser o nosso mediador. Sem a união das duas naturezas, Cristo não seria um mediador perfeito. A redenção requeria, portanto, que como homem, ele fosse, como homem, o nosso representante diante de Deus, tivesse a natureza humana. Ora, os pecados, a quebra da lei, né, foi em que natureza? Foi na divina ou na humana? Foi na natureza humana. A natureza humana que quebrou a lei de Deus. Não é? E vejam,
A morte, então, de Cristo, ela tem valor infinito. E é a única morte que pode prover, então, retenção dos pecados do mundo inteiro. Mas não só isso. E aqui a gente já responde aquela pergunta que a gente sempre levanta aqui, né? Por que é que Jesus Cristo tinha que ser homem? Porque a dívida que foi adquirida não foi na natureza divina, foi na natureza humana. Ora, mas então, por que não poderia, essa resposta também responde às questões que se levantam, por exemplo, por que é que ele não poderia ser, então, um anjo? Porque não foi na natureza dos anjos que essa dívida foi adquirida. E muito menos dos animais, né? Pegar um bode aí para a turma toda, não tem como. Então, era necessário que, para ser mediador, ele tivesse a natureza humana e divina em si mesmo, trazendo então paz com ambos os lados. Mas mais que isso também, se ele não fosse, portanto, verdadeiro Deus, um homem sozinho ele nunca poderia suportar esse rolo compressor que era a ira divina. Hebreus capítulo 5, ele fala que era necessário isso para que ele fosse, então, o nosso sumo sacerdote. O nosso eterno sacerdote. Mas mais é isso, o próprio capítulo 5 lá de Hebreus fala algo bonito, que é quando ele diz assim que Cristo agora ele se identifica conosco. Não é uma coisa bonita isso? Pensar o seguinte, olha só. Cristo ele não é meramente um redentor, Cristo não é meramente alguém que perdoa os nossos pecados, não é? Que intercede por nós, ele se identifica conosco. Ele se identifica conosco. É esse o seu trabalho eterno, portanto, de intercessão. E nós somos lembrados que a Escritura revela que Cristo ele tem 3 ministérios eternos, né? Profeta, sacerdote e rei. Então, era necessário que o mediador ele tivesse 2 naturezas também para que ele pudesse se identificar conosco. Nós não temos um representante distinto como um advogado. Pensa em um advogado. Advogado geralmente não é pobre, né? A não ser que esteja começando agora. Né? Se você contrata um advogado que ele já tem uma condição, ele já pegou várias causas e, portanto, ele já está bem, né, de carreira e está com sua condição financeira bem estabelecida, ele geralmente é diferente de nós. Cristo não. É aquele que, portanto, se identifica conosco. Né? E mais que isso, a união hipostática mostra o que para a gente? Revela-nos, na pessoa de Cristo, a perfeição de Deus. Na pessoa de Cristo, a perfeição de Deus. Então, vejam que esses são elementos muito importantes ao pensar a respeito de Jesus, do nosso mediador. Mas como é que funciona, então, essa dinâmica? Eu tenho um amigo, talvez é conhecido de alguns aqui, o Andrezinho, né? Ele fala lá, dinâmica, né? Como é que se dá essa dinâmica, né? Da pessoa de Cristo, das 2 naturezas, na verdade. Peraí. Como é que se dá essa dinâmica? Peguei a palavra dele. Essa dinâmica, então, das 2 naturezas. Como é que dá o funcionamento disso? Vejam, o consenso doutrinário, e é aquele que é sustentado no ponto doutrina número 3 aqui, e é, portanto, aquele que advém das sagradas, porque, mais uma vez, alguém que nega a doutrina, e aqui eu uso doutrina como sinônimo de teologia. Nós pegamos a Escritura, nós vemos o que a revelação afirma, e nós condensamos isso de forma organizada, em compartimentos, certo? É isso que faz, por exemplo, os 12 pontos da doutrina. Esse número 3 fala exatamente de um compartimento, que é a pessoa de Cristo, a saber, a cristologia. Então, quando a gente pensa sobre o funcionamento de como é que se dá essa união hipostática, vejam, Cristo ele não perdeu atributos divinos, de forma alguma. Mas ele adquiriu a natureza humana, percebem isso? Aqui está Cristo. Não, eu vou me esvaziar, eu vou... Não é isso. Lá em Colossenses, quando fala que ele se esvaziou, não é que ele fez o seguinte, não, ó, vou jogar fora, vou deixar vou deixar no meu armário, né? No armário lá, os meus atributos divinos. Não, nada disso. Ele assume para si a natureza humana. E Cristo, durante sua vida terrena, o seu estado de humilhação, que isso é assim chamado, ele resolve não usar todos os seus atributos divinos. Nem sempre.
Porque vejam só, quantas vezes ele não leu os pensamentos dos fariseus? Quem pode ler pensamento? Somente Deus. Um atributo divino. Quem é que pode perdoar pecados? E quantas vezes ele fez isso? Um atributo divino. Enfim, quem é que pode ressuscitar mortos, dar vida novamente? O atributo divino. E ele é, portanto, aquele que usa esses atributos. Mas, em seu estado de humilhação, ele poderia muito bem, por exemplo, tá lá em Cafarnaum, vou para Jerusalém. Vou fazer o quê? Vou fazer um teletransporte, sim ou não? Bater assim, ó, no dedo. Já estou lá em Jerusalém. Mas ele não resolve fazer isso. É nesse sentido, inclusive, que é o que o texto sagrado diz, de que ele se esvaziou de si mesmo. Não é que ele, veja, com um copo vazio, ele descarta seus atributos divinos. Jamais. Não é assim que funciona, como nós entendemos segundo as Sagradas Escrituras. Né? E vejam, mais que isso, o Senhor Jesus Cristo ele aceita voluntariamente as limitações. Não é isso que nós estamos falando? A limitação dos exercícios dos seus atributos. Ele aceita, portanto, limitar-se a usá-los todos. Né? Ele aceita, portanto, limitar-se ao usá-los todos. Ainda gastando um pouquinho mais de tempo sobre essa ideia do esvaziamento de Jesus, que isso é chamado de kenosis, né? Que é o texto lá de Filipenses 2:8, né? Que fala que ele se esvaziou de si mesmo. Né? Em parte já foi respondido, que ele se esvazia de si mesmo, não significa que ele joga fora a sua natureza, os seus atributos divinos. Não significa isso. Mas no seu estado de vida, que portanto é o estado de humilhação, ele resolve não usá-los em sua plenitude. Em sua plenitude. Imagine Jesus como rei que era, né, dizendo ali para aquele rei lá, agora me foge o nome dele. Amigo, se eu quisesse, eu mandava a legião de anjos descer aqui, ó, acabava com a farra de vocês todos aqui. Né? Então ele resolve não usar seus atributos. Muitas vezes o evangelho vai mostrar isso. Ele resolve, sim, não usar os seus atributos. Né? E aqui um outro elemento que eu acho importante pensar, veja ali que eu coloquei duas naturezas, Cristo possui uma natureza divina e uma natureza humana, distinta e completa. Uma única pessoa, duas naturezas, essas duas naturezas estão unidas em uma única pessoa, união das hipóstases. Tá? União das hipóstases das duas naturezas em uma só pessoa. Apesar de distintas, as suas naturezas, as duas naturezas de Cristo, estão perfeitamente integradas, sem mistura e sem confusão. Sem mistura e confusão. Aqui eu coloquei apenas para título de complemento, né? Cristo é Deus. A Bíblia afirma claramente que Jesus Cristo é Deus, a segunda pessoa da Trindade Santíssima, está no segundo ponto da doutrina, né? E apesar de ser Deus, Cristo é distinto do Pai e do Espírito Santo, da Trindade. A ideia que nós falamos agora há pouco, lá no início, de pessoa, que é que nos distingue de um atributo de pessoalidade, sim ou não? Autoconsciência. Você sabe quem você é. O cachorro não tem a menor ideia do que ele é. Pega seu pet, coloca de frente do espelho, ele vai ficar um pouquinho bravo. Por quê? Porque ele não sabe, ele não tem essa autoconsciência que somente alguém tem. Se a gente pensa até sobre atributos de pessoas, né? Alguém vai descrever algum de nós, olha, fulano é assim, é assado, descreve a sua personalidade, descreve seus atributos físicos, né? São todas atribuições de uma pessoa. Mas existe uma unidade essencial, que as três pessoas da Trindade são uma única essência divina, coeterna, que coexistem. Um Deus que subsiste, portanto, em três pessoas distintas. E a linguagem, ela nunca é fácil, né, gente? A linguagem, ela nunca é fácil. A linguagem, ela sempre é limitadora a saber a respeito de Cristo, a respeito da união de suas naturezas. Mas o grande desafio é o seguinte: se a gente nega a sua humanidade, a gente cai em heresia. Se a gente nega a sua divindade, a gente cai
Heresia. Se a gente mistura as suas naturezas, a gente cai em heresia. Então, quando pensamos em Cristo, quando pensamos em pessoa, quantas pessoas tem ali em Cristo? Uma só. Quantas naturezas? Duas. A divina e a humana. A divina e a humana. Então, nesse sentido, Cristo ele deveria ser, então, esse homem real. Era necessário, portanto, que Jesus Cristo fosse um homem real, um homem de carne e osso. Mais uma vez, por que razão? Para que a dívida adquirida na natureza humana fosse quitada, portanto, penalizada na natureza humana. Não faria sentido Deus sendo o pleno juiz que é e sendo aquele que é criador de todas as coisas. Não, eu vou perdoar, tá tudo bem. Jesus Cristo tem Deus ele tem um compromisso com sua lei. Hein? E é assim que a Escritura mostra para nós, de forma lúdica, aquela relação de um juiz que está diante ali da lei e tem um réu. E há, na verdade, uma grande assembleia, digamos assim, geral de ensinamento da Trindade Santíssima, onde o Pai ele faz um grande projeto de redenção. E o Filho é aquele que diz, não, eu quero ser o executor aí desse projeto aí, Pai. Né? Irei a minha vida em prol dos pecadores. E o Espírito Santo não poderia ficar de fora nessa grande aliança da Trindade Santíssima. Ele diz, ora, eu é que irei então aplicar essa obra de redenção na vida dos pecadores. Mas quando um pecador ele se aproxima diante de Deus, na sua natureza humana, portanto, desprovido de todos os atributos divinos que as criaturas não têm, a lei se apresenta e fala, opa, peraí, esse aí não pode não, viu? Você salva aí? De jeito nenhum, olha, ele quebrou o mandamento tal, quebrou, aí vem a lista, né? O justo juiz está ali, ó, posto com o seu martelo para condenar. É neste momento, portanto, que aquele que contempla a natureza divina e a natureza humana se apresenta como único mediador entre Deus e os homens. Pagando, portanto, a dívida da natureza humana em si mesmo. Mas somente um Deus poderia suportar a ira divina. Somente aquele que é Deus poderia suportar na sua própria carne a natureza divina. E aqui tem um ponto que não está aqui no slide, não. Eu já estou até divagando, na verdade, diante do que eu coloquei no slide. Mas um outro problema, ou não vou dizer problema, mas uma outra questão que se coloca mediante a isso aqui que nós estamos conversando é a ressurreição de Jesus. Jesus Cristo, durante a sua vida, já que nós estamos pensando em natureza humana, sim ou não? Em corpo ressuscitado, evidentemente, ao terceiro dia. Gente, Jesus Cristo não usou um uniforme, não, viu? Às vezes aparece uma coisa por ali, não é? Um ensina e outro, um ensino herético. O corpo de Cristo, ele assumiu para sempre. Para sempre. Então, quando Cristo ele assunto aos céus, ele vai de corpo e tudo. De corpo e tudo. A ideia que alguns têm que, não, parece que, né, que a ressurreição, o corpo se destrói. Não, a ressurreição, o Cristo, corpo ressurreto, é um corpo plenamente humano. Se não fosse humano, faria sentido ele virar para Tomé e diz assim, ó, Tomé, você vai ser primeiro reconhecido como um homem de pouca fé. Não bule, mas um homem de pouca fé. Né? Você disse que só aceitaria, portanto, que eu fosse essa verdade aí, se você visse. Então pega aqui, ó, faz favor, põe o dedinho aqui. Põe o dedo aqui no buraco das minhas mãos. Ora, pois, se aquele corpo não era evidentemente o corpo humano da ressurreição, que sentido faria Cristo dizer aquilo para Tomé, sim ou não? Senhor, o senhor está... Para que pôr Tomé sobre essa humilhação? Não, ele cai de joelho e diz, Senhor meu e Deus meu, em carne e osso. Então, há uma ideia que muitas vezes paira por aí, né? De que, ou, a ideia número 1, né? Que Cristo ele se desfez daquele corpo, isso é mentira. Isso não condiz com a realidade da Escritura Sagrada. Primeira coisa, não é? Mas ele não se desfaz daquele corpo. Aquele corpo não era uma carcaça. Tem gente por aí acreditando que é uma espécie de que Jesus meio que se... Não, o corpo foi uma carcaça, se dissolveu. Isso é heresia. E tem uma outra também que me veio, aqui vocês vão lembrar disso, vocês já viram por aí, eu acredito que eu já vi, que é coisa que data lá da década de 80, pelo menos, ou 70, não sei.
dizendo que Jesus só se tornou Cristo depois do seu batismo. Já viram esse tipo de coisa? Que é outro ensino falso também, que é outra heresia. O cidadão que fez isso daí é lá do século IV. Ele se chama Paulo de Samosata. É ele que surgiu com essa ideia, dizendo ali que Jesus ele se torna o Cristo somente no momento do seu batismo. Quando, na verdade, nós sabemos que o batismo, tal como era a cerimônia de unção dos reis, e ele era necessário que cumprisse toda a justiça, né, também era necessário que se batizasse. Isso, aquele momento, então, é um momento de intronização pública, início do seu ministério. Você tem a transição, o final do ministério de João e o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ao Cristo foi o eternamente, ele é eterno verbo de Deus. Ele é o eterno Cristo. Né? Ele é o eterno Cristo. Então, implicações da cristologia na vida cristã, fé, amor e ação, confiar na divindade e humanidade de Cristo como fundamento da salvação e da vida cristã. É importante para nós, evidentemente. Nós temos alguém que sabe das nossas limitações como representante entre Deus e os homens. Nós temos alguém de carne e osso, né? De carne e osso, que nos representa hoje, que intercede por nós junto a Deus o Pai. Amor e adoração, amar e adorar a Cristo como Deus encarnado, que se entregou por nós. Imitação e serviço, seguir o exemplo de Cristo em suas virtudes e seu serviço abnegado à humanidade. E por último aqui, então, a conclusão, a importância da cristologia para a compreensão do cristianismo. Veja, nós não lemos lá no texto de 1 Coríntios 2, 22? Deixa eu abrir de novo, vai. Texto bonitinho aqui, ele fala a verdade. 1 Coríntios, capítulo de número 2, no versículo de número 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. A cristologia, o estudo da pessoa de Cristo, de Jesus Cristo, é fundamental para uma compreensão do cristianismo. Qualquer coisa que diverge disso aqui, não é eu que estou dizendo, não é? Nós temos 2000 anos de doutrina cristã bem estabelecida. Por isso que, vejam, irmãos, desde os primeiros séculos, alguém que destoa dessas realidades da pessoa de Jesus não é cristão. E aqui, eu sei que eu falei que eu não ia entrar muito nesses meandros aqui, nesses detalhes, mas quando nós pensamos em heresia, sobre heresia de caráter formal e heresia de caráter material, a heresia formal sendo aquela, portanto, que alguém erra por inocência. Quantos irmãos nós? Pergunta para ele, o que é a Trindade? Irmãos simples. Gente que estuda aí e cai em pecado de heresia, o tratamento tem que ser diferente. Então, tem muitos irmãos que eles não pegam o fio da meada da coisa, percebe isso? E não caem nesse tipo de heresia material. O tipo de heresia material é algo mais pertinaz, é alguém que, olha, é alguém que, eu costumo dizer que é alguém que estuda para acreditar na heresia. Testemunho de Jeová. Mormons, né? Todos eles têm estudo bíblico. Todos eles têm estudo bíblico. E eles estudam exatamente para não acreditar na verdade. Então, explorar sua divindade e sua humanidade é essencial para entender a redenção, a salvação e as implicações práticas da fé cristã. Como nós vimos isso aqui hoje, né? Explorar sua divindade e humanidade é essencial para entender a redenção. Por que Jesus Cristo precisava ser Deus e homem? Nós respondemos. A salvação, nós respondemos. E as implicações práticas da fé cristã. Qual a implicação prática disso aqui? Ora, veja só. Como é que nós vamos orar a alguém que não é Deus? Como é que nós vamos orar a alguém que não é, portanto, homem e, portanto, não sabe da nossa realidade? A implicação prática aqui também está na vida de oração da igreja, a igreja, corpo de Cristo. Muito bem, eu acho que é isso, hein, que eu tinha a tratar aqui com os diletos. Irmãos queridos. Volto aí com você, Luan. Glória a Deus. Que bênção, irmã Elias. É muito importante, né? Eu quis trazer esse tema, né? Devido à sua importância para a fé cristã, como o Elias comentou, né? Errar nesse sentido né? E conta um dos pilares principais da fé cristã. Então, não dá para a gente se dizer cristão sem entender e sem, né, aceitar essa doutrina tão importante da fé.
E que hoje em dia, irmão Elias comentou, realmente, existem muitas heresias sendo né, faladas hoje aí, aqui, e que já são coisas velhas, né, irmão? Ele listou aí várias heresias que vão contra essa doutrina, mas são heresias já antigas, mas que ainda hoje, em muitos lugares, a gente ouve sendo falado, né, constantemente. Então é importante a gente aprender para que, além de a gente poder defender a fé, a gente possa crer da maneira correta. E eu vou irmã Elias, tem umas perguntas, o pessoal tinha comentado, tinha feito algumas perguntas, e eu ver aqui, o pessoal abre aqui para pergunta, e aí, irmão, interage um pouco, responder as perguntas. Meninas, os irmãos, né, quiserem fazer alguma pergunta, vou deixar esse tempo aqui também para interagir um pouco. Escolhe as mais fáceis aí. Escolhe as mais Ah, fáceis aí no pronto. meio. Eu já lembrei de uma. Você respondeu um pouco dela, mas é bom você falar novamente. Eu estava comentando de uma pergunta que, né, irmão, ele respondeu na reunião aqui, mas eu acho que ainda vale comentar um pouco mais. É sobre a questão, né, a gente fala dessas duas naturezas que são inseparáveis, e aí vem aquela pergunta, Jesus morreu na cruz, ou Deus morreu na cruz? Mas, Então, nessa parte houve uma falha técnica, mas a pergunta feita foi: Maria é mãe de Deus? Que Maria é mãe de Deus. Mas notem bem, não se deve dizer que Maria é mãe da Trindade. Porque, vejam só, aí a gente tem um outro risco. Por isso que a linguagem nunca é fácil. Porque se alguém diz assim, não, mas Maria era mãe da parte humana de Jesus. Mas peraí, você está separando a pessoa de Jesus e não pode separá-lo. Uma pessoa, duas naturezas. Não se separa a pessoa de Cristo. Uma pessoa, duas naturezas. O que se passa a uma natureza, o que pertence a uma natureza, a gente fala o que? Da natureza? Não, da pessoa inteira. Quando se diz assim que Jesus sentiu fome, quem sentiu fome? Não, a natureza humana de Jesus, Jesus homem. Não, não. A pessoa de Jesus sentiu fome. Quando diz ali que Jesus perdoou o pecado, não. O Jesus divino, o verbo, né, ele perdoou o pecado. Não. A pessoa de Cristo. Então, aquilo que pertence a uma natureza, seja ela divina ou a humana, deve ser atribuída à pessoa completa de Jesus. A pessoa completa. Certo? Então, o termo Theotokos ali, ele tinha como foco a negação da heresia de que dizia que Jesus ele não era homem. Ele não era 100% homem, ele era somente Deus. Então, a resposta foi dizer, olha, ele era tão homem que ele é filho de Maria. E como ele é Deus e homem, ela é mãe de Deus. É claro que surgiu um cidadão, agora me fala o nome dele, que é, puxa vida, que ele dizia não, o correto é dizer que ela é portadora de Deus. Só que aí transforma Cristo meio que numa Maria como numa barriga de aluguel. E não é exatamente isso. Né? Então, é correto nós dissermos que Maria é mãe de Deus? Sem dúvida. Desde que não seja dito de que ela é a doadora da divindade, que é coitada, ela nunca foi doadora da divindade. E isso também não significa dizer que ela é mãe da Trindade. Ela não é mãe da divindade. Ela é doadora da humanidade de Jesus. Ficou claro isso aqui, gente? Por que eu pergunto isso aqui? É porque é uma discussão que é coisa de grego, viu? Era de grego mesmo, lá dos primeiros séculos. Mas a gente tem uma cultura anticatólica, né, antipapista, e tem suas razões, e deve ser em alguma medida mesmo. Só que a gente, às vezes, pega a cesta básica, pega a criança e joga a criança e o pinico, né? Pinico não, a banheira, né? A criança e a banheira tudo fora. Não usa não. Maria, mãe de Deus, isso é coisa de católico. E joga tudo fora. Quando, na verdade, nós devemos sustentar que Maria foi aquela pelo qual o nosso Redentor encarnou, né? Ela é aquela mãe, portanto, que doa a natureza humana, né? A qual o Senhor Jesus Cristo ele toma a natureza humana, mas ela não tem papel algum na sua divindade. Então, Maria, mãe de Deus, sim, desde que sendo sustentado nesses critérios que nós dissemos. perfeito, maravilha. Eu acho que em Marias, se eu não me engano, nem a Igreja Católica mesmo, hoje, atualmente, defende essa ideia de ser Maria ser mãe da Trindade, né? Eles acreditam nisso. Mas o problema que eles caem é na acreditar que Maria, por ser essa, né, doadora dessa, né, da natureza humana de Cristo, ou seja, por ter gerado o Verbo encarnado,
ela se torna sem pecado. E aqui há um problema, né? Que eu acho que divinizar, no sentido de tornar Maria sem pecado, é ali que começa ali, eu acho que o problema da idolatria mariana. Isso aí é interessante porque é o que acontece. É uma coisa complicada, eu vou te dizer por quê. Porque quando você vai ler o Catecismo da Igreja Católica, ele tem umas nuances bem esquisitas ali. E tudo. Ele não vai usar uma linguagem dizendo assim, Maria, ela é mãe da Trindade. Não usa. Só que o que é mais curioso é que quando a gente entende a dinâmica, né, a dinâmica da relação entre Maria e a Trindade Santíssima, que a gente vai ler alguns teólogos. Eu tenho um livro que eu comprei aqui, na editora, na Paulus, não, aquela que tem o cavalo Loyola, que ele trata mais ou menos disso aí. Em que perspectiva? Eles não usam o verbete, eles não usam essa palavra, porém a dinâmica não coloca ela como mãe da Trindade. Coloca ela como? Como mais um ente da Trindade. E aí é um problema. E aí é que nós temos um problema. A questão da Assunção de Maria, que acontece ali, se eu não me engano, ela é um dogma que vai ser colocado em 1600 e alguma coisa, aí tem que conferir a data, que é o dogma da Assunção de Maria. Ela não é de apoio da Sagrada Escritura. Só que nós também precisamos entender que o catolicismo romano ele não se apoia só em Bíblia. O catolicismo romano você tem, primeiro, a Bíblia, depois você tem a tradição, portanto, pais da igreja, etc, etc e tal. Aí você vai ter ainda quem? O magistério da igreja. E você ainda tem um terceiro elemento, o magistério da igreja, que é o próprio Papa. O báculo, aquele chapéu que ele usa ali, que está inclusive com aquele, que é como a boca de um peixe, aquilo ali tudo é simbólico. Simbólico que o quê? Que o magistério da igreja está aberto às revelações de Deus. Deus não cessou de dar revelações complementares à salvação. Por isso que o Papa João Paulo II já está no purgatório. Por isso que o Papa. Esse que está aqui agora. Meu Deus, esqueci o nome dele. Papa Francisco. Ele disse em uma homilia que nós e os judeus e os muçulmanos adoramos ao mesmo Deus. Então há esse problema, né? Há esse problema da dinâmica. A dinâmica da idolatria mariana ou da mariologia não coloca ela como mãe da Trindade, mas uma crítica pertinente é que nós vemos que coloca ela, na verdade, como um ente da Trindade. Não da Trindade, mas uma quaternidade, no caso. Verdade. E é por isso a importância, né, de uma outra doutrina, né, da reforma, a suficiência da escritura, né? Ou seja, toda seita ela vai ter uma outra fonte de autoridade, né, em igualdade ou superior à escritura, à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Então, todas essas outras seitas, elas vão tratar aí a Igreja Católica, a tradição, a questão do Papa, como uma autoridade infalível de igual importância e autoridade com a Bíblia Sagrada. Bom, Elias, seu horário já está se encerrando, meu querido. Eu queria te agradecer, né, por ter participado, por esse tempo, por esse assunto tão importante. Espero de verdade que a gente possa crescer no conhecimento da palavra de Deus, esses temas tão necessários que a nossa igreja, a nossa comunidade hoje precisa, né, de pessoas que estejam comprometidas com a palavra, com a verdade, e que esses temas possam se tomar cada vez mais, né, espaço e a gente possa cada vez mais aprender sobre temas tão importantes como esse. Tá bom? Deus abençoe, meu querido. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Sempre abertas para você novamente retornar. Para tudo meu. Deus abençoe a todos.